Papo Franco, com o jornalista Silvio Luiz Belbuti. Papo Franco está no ar mais uma vez e hoje nós temos um tema muito gostoso, que é a biodança. Nós vamos conversar com Luiz Juan Castanini, professor e diretor da Escola Solar de Biodança, que vai nos falar um pouquinho do que é a biodança e vai nos colocar os projetos da escola para 2023. E, junto com ele, nós vamos conversar também com a facilitadora em formação, aluna da Escola Solar, Cris Cordal. Sejam bem-vindos, meus amigos, neste Papo Franco de final de ano. Boa noite, Silvio. Muito obrigada por nos convidar para esse último Papo Franco do ano. A gente está muito feliz de estar aqui. Boa noite, querido Silvio. Sempre com sua simpatia apresentando este programa. Muito obrigado pelo convite. E vamos falar de biodança, sim. Vamos começar, então, explicando para o nosso público, aquele público que é leigo, que ainda não teve contato com essa maravilha que é a biodança, o que é a biodança, professor Luiz? Muito bem, a biodança é uma metodologia criada pelo Rolando Toro, chileno, que iniciou seus estudos lá pelos anos 50, 60, e que continuou durante todo esse período até seu falecimento no início dos anos 2000. A biodança é uma metodologia muito bacana, muito afetiva, que permite que o participante, dentro de um grupo, ele resgate todos aqueles instintos, todas aquelas emoções que a cultura acabou fazendo com que a gente coloque tudo embaixo do tapete. Então, a biodança te permite você trazer de novo à tona a criança que tu eras, te traz uma alegria de viver, melhora a tua autoestima, tu te sente valorado perante as pessoas, enfim, traz resgate de tudo aquilo que se foi perdendo. Durante a nossa vida, a gente sempre vai sendo induzido para um ou outro caminho e, em algum momento, nós acabamos perdendo aquela conexão com o universo, com as pessoas à nossa volta. A gente fica mais introspectivo. A biodança promove esse resgate do ser com o todo? A biodança busca 3 níveis de contato. Primeiro, o contato consigo mesmo, porque se você não consegue ter um conhecimento sobre as coisas que te incomodam, as coisas que te fazem feliz, se você não aprende a valorizar o respeito por si mesmo, vai ser muito difícil entrar no segundo nível, que é você estar em contato com o outro, né? E claro que no momento em que você está em contato contigo, está em contato com o outro, automaticamente se abre uma nova perspectiva, um novo contato, que é estar em contato com o mundo como um todo, com o universo, de uma forma geral, com a natureza, com os passarinhos, com a relva, com caminhar na praia, com sentir a areia nos teus pés. Então você acaba tendo a biodança que consegue te trazer uma sensibilidade que também você resgata de uma época em que você tinha essa sensibilidade que também você aos poucos foi perdendo. Então
esse contato em 3 níveis, ele é básico no desenvolvimento do trabalho que a biodança faz no ser humano. Perfeito, perfeito. Cris Cordal, como aluna, o que é que te motivou, primeiro, a fazer as aulas regulares de biodança e depois buscar o curso para se tornar uma facilitadora? Quais foram as tuas motivações? Várias. Talvez não as mais genuínas, mas várias. Em primeiro lugar, acho que a gente precisa entender. Eu não conhecia nada de biodança até 2017, eu acho, quando a minha mãe começou a ter problemas de saúde, principalmente ligados às questões cognitivas. Então, uma terapia da palavra não era uma opção para ela. E a minha mãe gostava muito de música e de dançar. Ela era educadora física, ela estava com 82 na época. E aí eu procurei na internet, encontrei a biodança e achei, nossa, esse negócio com música, esse negócio com dança deve ser muito legal para ela. E fui conhecer, foi aí que eu conheci o Luiz, e foi uma coisa muito bacana. Olhando isso, eu pensei, nossa, esse negócio aqui também deve ser bom para minha filha, que é muito tímida. Coloquei a minha filha para biodançar, e eu ainda não achei que eu não precisava, porque, né, a gente sempre acha que a gente está ótimo. Porque a gente às vezes perde o contato do que a gente precisa. E depois de um ano eu acabei começando a dançar. Acho que é importante a gente colocar aqui o que é aula regular, né? Então, assim, a biodança tem um processo onde ele trabalha muito a questão da progressividade, né? Então, assim, essas coisas todas que o professor Luiz colocou, não acontece de uma hora para outra, né? Não é uma coisa que você vai lá, faz um exorcismo, canta para subir e tá tudo certo. É uma coisa que vai devagarzinho desmontando as nossas coraças. A gente vai encontrando o nosso ser genuíno, que por uma função de questões culturais ou sociais, a gente acha que a gente não deve, né? A gente não deve ser muito extrovertida, a gente não deve se achar que a gente é bom, a gente não deve falar alto, a gente não deve brigar, a gente não deve N coisas, a gente só não deve, não deve, não deve, ou a gente deve, 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 deve. Né? E eu acho que a biodança vai trazendo esse ser genuíno, esse ser exuberante que todos nós somos e que vai se perdendo no caminho em função dessas questões. Quer dizer, então, que a gente, quando vai fazer biodança, sai berrando com as pessoas e sai falando alto? Não, a gente aprende a se colocar de uma forma clara. A raiva, a tristeza, a alegria, todas essas são emoções básicas do ser humano, todo mundo tem. E na biodança a gente vai aprendendo a se colocar dentro delas, não a negá-las, né? Então, assim, vai ter danças que são mais ligadas ao fogo ou ao tigre, que talvez depois o professor Luiz faça colocar melhor, que é esse nosso ímpeto, né? Essa nossa necessidade de garra, de vontade, de motivação. Então, assim, só para colocar, então, o que é uma aula regular, que é esse processo progressivo que a biodança diz que é tão importante para a gente ir se encontrando e tendo as nossas mudanças, cada um no seu tempo. Desde os gestos que a gente não consegue fazer no início, até encontrar a nossa própria dança e o nosso próprio ser, conectados com a gente, com o outro e com o todo. Eu sou psicóloga, e aí vem a segunda parte da tua pergunta, o que me motivou a ser aluna da escola? O professor Luiz disse que eu deveria, e eu olhei para ele e disse, eu não. Aí uma amiga minha, muito querida, que também está fazendo a formação, a Cíntia, disse, vai que é muito legal. Eu disse, não, eu já sou psicóloga, entendeu? Quando eu vou fazer terapia, eu já fico analisando tudo. Eu só não quero fazer a formação de biodança, porque daí eu vou pensar, e eu quero dançar, e eu quero resgatar esse meu ser. Mas a verdade é que eu acabei sendo seduzida por esses moços e porque é uma coisa muito bacana e eu queria levar isso para outras pessoas também. E aí eu comecei a formação um pouquinho antes da pandemia. E a pandemia nos impediu de nos encontrar e dançar. A biodança ela é muito importante, a questão do grupo e a questão do contato e da presença. Então nos paralisou todos e aí a Solar, que é a escola que o Luiz é diretor e a que eu pertenço, a Escola Solar de Biodança inovou muito, fazendo aulas, principalmente de toda a parte teórica, através do online.
era o jeito que a gente tinha para não parar, e até porque no início a gente achou assim, é só mais um pouquinho, até a gente perceber o quão grande a pandemia era, mas eu acho que a gente fez chover, e assim que as coisas reabriram e que as pessoas estavam vacinadas, a gente voltou a dançar. Respondi todas as suas perguntas? Muito bom, muito bom. Professor Luiz, a pandemia causou um impacto na escola solar e a escola solar teve que se reinventar, né? Aquela coisa de trocar o pneu do carro com o carro andando. Como é que foi isso? Bom, eu vou te dizer que a gente teve que se reciclar. A gente teve que tomar uma atitude imediata. Em um primeiro momento, negamos o fato de que a gente não poderia se encontrar, mas os fatos, as estatísticas, os números subiram e a gente que tem uma responsabilidade enorme, já que a biodança ela se baseia também no contato físico, no olhar, na aproximação, nas danças que provocam uma, uma um contato maior, transpiração, uma respiração forte, era impossível que a gente conseguisse ter um trabalho de biodança presencial. Bom, então, no primeiro mês a gente convidou a turma para trabalhar no Zoom. O Zoom era uma novidade para todos nós. As pessoas buscavam milhares de alternativas diferentes para poder se comunicar através da internet. Ninguém sabia como. Era um horror nas primeiras conexões, porque não sabiam onde clicar. A gente falava para as pessoas: olha o botãozinho que fica à esquerda embaixo, e a pessoa olhava para a direita e não encontrava, e a pessoa se confundia. Aí todo mundo abriu o microfone, todo mundo queria aconselhar. Não, agora aqui, agora lá. Era uma confusão danada. Primeiro mês foi um desacerto, trabalhávamos mais, o tempo passava mais para tentar ajustar as pessoas a entrar no Zoom, era mais uma educação de tecnologia que da própria. Mas aos poucos, já no segundo mês, então já elaboramos um acordo com os alunos de fazer um trabalho durante o ano todo online. Aliás, de fazer um trabalho com os alunos durante 3 meses, 4 meses, porque a pandemia ia parar e pronto, e aí nós retomávamos tudo como era antes, tudo voltaria a ser igual, né? Mas quando chegou no terceiro mês, já o quarto mês, já não se conseguia mais, e então tivemos que prolongar durante um ano. E também isso aí foi para um segundo ano. Mas interessante que, quando a gente dominou a ferramenta, a gente procurou fazer um trabalho atrativo através da internet, através do Zoom, trazer professores competentes que soubessem, que ainda não dominavam a ferramenta tecnológica, mas que eles traziam o conteúdo a partir do coração e trabalhando aqui. É claro que a filosofia da escola é respeitar a metodologia, e a biodança tem dança, e a dança é presencial. Portanto, a escola não fez a parte vivencial, o que realmente significava algo difícil de substituir, por mais que a gente tivesse uma frequência semanal de contatos através do Zoom. Bom, em paralelo a isto, a escola também trabalhou muito fortemente em cima de assuntos temáticos. Então, por exemplo, nós convidamos uma facilitadora do Recife, que ela falou sobre a ligação entre a biodança e o candomblé, por exemplo, né? Trazendo todo esse sincretismo e o que isso significava, quais eram os significados através da biodança. Ou, por exemplo, a poesia e a sua conexão com a biodança. Ou, por exemplo, a neurociência, e como a neurociência se influencia no nosso comportamento. Então, durante esses 2 anos, os 2 primeiros anos de pandemia, que foram os mais difíceis, a gente, além de a escola trazer uma frequência semanal para os alunos, também trouxe uma frequência semanal de seminários, e aí envolvendo não só as pessoas de Porto Alegre,
sino a nível nacional. E tivemos grupos de 30 pessoas, 40 pessoas, 15 pessoas, variava conforme o tema. Então, também tinha assuntos muito pertinentes a nível de coisas específicas da biodança para alunos, para professores já formados e para o público em geral. Então, a escola ela teve um dinamismo muito grande. Tem alguns números que depois, se você quiser, eu posso lhe passar, sobre todas as atividades, a quantidade de professores que foram envolvidos, a quantidade de alunos que tivemos, quantos seminários foram realizados nesse período. Teve muita atividade. Mas, quando estamos em 2022, quando em final de 2021 houve uma pequena abertura, né, da pandemia, a gente decidiu fazer os trabalhos vivenciais, que tivemos que interromper imediatamente, porque outra vez teve um recrudescimento da pandemia através de uma nova variável do vírus. E aí, então, fomos para março. Quando chegou em março, a gente viu que realmente a possibilidade tecnológica estava esgotada, as pessoas estavam cansadas de sentar na frente do computador, não por causa só de assistir à biodança, por causa de assistir tudo que elas faziam através do computador, desde cursos de inglês, de yoga, de não sei o que mais, e também toda a sua vida profissional, tudo através do computador, tudo através da internet. Claro, estamos super esgotados. E aí, então, rapidamente nós fomos para trabalhar online, trabalhar presencial e tentar recuperar todo o tempo perdido, né? Então, foi essa nossa conduta perante a pandemia. Perdemos muitas coisas, porque durante esses 2 anos e meio, esses 2 anos, a gente não tivemos como fazer um trabalho de atrair novos alunos, devido a que nós não tínhamos contato. Nós não tínhamos contato com outros grupos, foi uma coisa muito difícil de poder abrir, a não ser aquele grupo que nós tínhamos dos alunos da escola, né? E agora estamos nos preparando para um novo ciclo, para um novo período. Esse ano encerrou este ciclo com estes alunos, alguns já se formaram, outros estão em formação como a Cris, que ela está em um período agora de estágio. O próximo passo é ela apresentar a sua monografia, seu TCC, para a partir daí ela se titular, né? Mas estamos com muitas ideias e muitos projetos, e estamos inquietos e queremos continuar fazendo. Então, a Escola Solar está com perspectiva de muitas coisas no próximo ano. Perfeito, perfeito. Antes da gente falar dos projetos para 2023, vamos fazer assim esse balanço do que foi e do que aconteceu neste período, né? Quantas palestras, quantos seminários, os números para a gente ter uma ideia da grandeza deste período de realização em meio a tantas dificuldades. A internet é uma ferramenta maravilhosa, mas a internet ela ainda não nos abraça. A gente não tem o toque, não tem o tato, o afeto entre as pessoas. Por melhores que sejam as palavras que digamos através do online, nunca é o olhar, o olho no olho, o sentir a pessoa, né? Então, realmente, o presencial é indispensável. Mas vamos falar desses números, destas conquistas maravilhosas, apesar de todas as dificuldades. Queríamos compartilhar com vocês uma retrospectiva da Escola de Biodança Solar de Porto Alegre. Quando a pandemia chegou aqui ao Brasil e nós entramos em quarentena em 16 de março de 2020, nós, da Escola de Biodança Solar, ficamos atônitos num primeiro momento, sem saber como proceder para dar continuidade tanto aos grupos regulares de biodança
quanto à formação de facilitadores. O que estava claro até esse momento é que o vínculo estabelecido entre os participantes era consistente e que competia a nós, diretores da Solar, mantê-lo vivo. Assim, Luiz Juan Castagnini e eu, enquanto diretores, nos comprometemos então a dar seguimento tanto à formação de facilitadores, quanto a seguir pesquisando as bases e fundamentos da biodança legados por Rolando Toro Araneda. E assim, após um mês de reflexão, a Solar começou a oferecer virtualmente seminários de atualização, tanto teórica e seminários que trouxessem novidades para esse vasto universo da biodança. Para tal, nos valemos das vantagens da modalidade online, que nos possibilitou estar em contato direto com pessoas que, por estarem a quilômetros de distância, talvez nunca tivessem tido a oportunidade de se conhecer e compartilhar saberes. E foi assim que, entre 2020 e 2021, nós oferecemos 10 seminários com 10 profissionais de diferentes áreas de atuação e de diferentes localidades do Brasil, somando 62 horas de palestras, que contaram com a participação de 221 ouvintes. Quanto à Escola de Formação de Biodança, seguimos durante 20 meses com os estudos teóricos virtuais, somando 120 horas de aula. Para tal, contamos com a contribuição de 17 diferentes didatas que enriqueceram tremendamente o entendimento da biodança para os futuros facilitadores. Além dos seminários e dos encontros semanais com a Escola de Formação, nós oferecemos especializações para facilitadores já titulados. Então, foram 2 extensões de biodança, a Árvore dos Desejos e os Arquétipos do Tarô. Foram 8 oportunidades em 3 diferentes idiomas: português, espanhol e inglês, somando 140 horas de formação e 141 participantes vindos de diferentes países da América, Europa e Ásia, e que hoje se encontram plenamente capacitados para oferecer essas especializações. Assim, nós terminamos o ano de 2021 com a certeza de haver contribuído à expansão e ao entendimento da biodança, tendo alcançado um grande número de pessoas ao redor do mundo. E temos plena convicção de termos atuado dentro da ética que Rolando Toro sempre pregou. E assim seguiremos para 2022, com o mesmo compromisso, dançando juntos através das distâncias. Professor Luiz, nós acabamos de ver um material riquíssimo com o balanço do que foi a biodança. Mas vamos explorar um pouquinho mais esses conceitos da biodança, essa coisa da afetividade, de nós nos descobrirmos afetuosos. Porque o mundo ocidental ele foi nos engessando, né? Foi nos colocando escudos, né? Carapaças, e a gente sente uma dificuldade. Eu sou muito afetivo e eu sinto uma dificuldade quando encontro com as pessoas e a gente vai dar aquele abraço, e não é aquele abraço, é só aquele faz de conta que é um abraço. E eu sinto falta disso porque eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto de sentir as pessoas. Então, vamos explorar um pouquinho mais a biodança, vamos falar um pouquinho mais a respeito dela. Com o tempo, Silvio, todos nós fomos colocando coraças em cima da gente para se proteger das dificuldades que foram impostas pela própria cultura, pela educação, pela forma como nós fomos educados, pelos nossos pais, enfim, pela própria sociedade onde a gente está inserido, né? E nós todos sabemos e todos nos manejamos dentro de uma cultura
de desconfiança, de dificuldade, de desafios constantes. Não acreditamos nas coisas que as pessoas nos falam, acabamos perdendo, inclusive, confiança em si mesmo, porque já temos... Estou cansado de ouvir de pessoas que não acreditam em nada do que acontece, não acreditam nisso, não acreditam naquilo, todos me enganam, tudo querem tirar vantagem de mim, enfim, uma série de reclamações, né? E uma necessidade das pessoas resgatarem aquilo de bom que elas têm. Então, a biodança ela tem vários mecanismos que nascem de um conceito básico que é o princípio de você respeitar a vida. Por isso que a biodança tem uma cultura que a gente chama de cultura biocêntrica, que é uma cultura totalmente diferente da cultura antropocêntrica, que é a que nesse momento vigora. Antropocêntrica significa o homem no centro, significa que ele decide para construir um prédio no meio de um mato, ele vai derrubar o mato, porque ali dentro ele vai construir um palacete, um conglomerado, vai transformar aquela natureza que é vida do convívio de muita gente, que faz bem para esse grupo de pessoas, em uma coisa que atende a eles só. Então, isso é antropocentrismo. Do ponto de vista de biodança, a gente trabalha com biocentrismo, ou seja, a vida em primeiro lugar. Tudo que vai influenciar na vida do ser humano, dos animais, do contexto como um todo, né? A gente está atento a isso. Bom, para poder, digamos assim, estar atento a isso, tem todo um mecanismo que a própria biodança oferece. Coisas, pilares básicos, por exemplo. A biodança é um grupo regular, como a Cris falou, onde você se reúne com outras pessoas, não é uma metodologia individual, é uma metodologia em grupo, onde você expressa com seu corpo todos os seus sentimentos estimulados a partir de música, a partir de exercícios que estão atrelados a essa música e a partir de uma indução verbal, que a gente chama isso de consigna, onde o facilitador vai orientar a esse grupo de pessoas como devem fazer, como devem realizar e como devem fazer esse exercício. Normalmente, numa sessão de biodança, tem de 14 a 15 exercícios que se fazem, que tem um encadeamento e um significado muito grande entre esse encadeamento um com o outro. Portanto, em uma aula semanal, a gente dança junto. Uma dança que é a dança da vida, onde você não precisa passo marcado, onde você não precisa coreografia, onde você não precisa absolutamente nada a não ser se expressar com seu corpo, do seu jeito e da sua forma de andar na vida. O que acontece é que, aos poucos, com o movimento do corpo, com a expressão que você consegue ter com seu corpo e olhando a expressão dos outros corpos que fazem parte do grupo, você começa a entender muitas coisas, como aqui te falou. Posso chorar? Posso. Posso rir alto? Posso. Posso buscar dentro de mim coisas que eu escondi há muito tempo e que eu gostaria de resgatar? Gostaria de ser, me manifestar como uma criança? Posso. Começo a me dar as permissões que eu mesmo fui aos poucos cortando. Por que tudo isso também? Porque a biodança trabalha com algumas linhas, com algumas colunas que são importantes, como, por exemplo, busca que a pessoa aumente sua criatividade, busca aumentar a sua vitalidade. Como que eu consigo aumentar minha vitalidade?
porque o próprio exercício movimenta seu corpo e você começa a entender os limites que seu corpo tem e sem se dar conta, sem que fosse sem você concorrer com você mesmo, acaba você indo além do que seu corpo normalmente se manifestava. Trabalha também com uma outra área muito forte, que é a afetividade. O trabalho em grupo, o olhar, permite que você, nesse grupo, você, primeiro que nada, você se comunique através do olhar. Quantas vezes nós enfrentamos pessoas que não nos olham nos olhos, que conversam com a gente e olhando para o outro lado. Aqui na biodança você estimula as pessoas a olharem para depois então ter uma aproximação através de um contato manual das mãos, através de um abraço, através de uma carícia muitas vezes. Por outro lado também, há um lado muito importante que é você ter essa conexão com o universo, com o todo, que na biodança chama isso de transcendência. Sim, deixar de lado um outro aspecto muito importante na biodança, que é você sentir seu corpo do ponto de vista já erótico, do ponto de vista da sexualidade. Não essa sexualidade simplesmente do prazer físico, sino também a sexualidade pelo lado de você sentir prazer pelas coisas da vida. Desfrutar de uma chuva, desfrutar de um sol, desfrutar de uma caminhada, você ter prazer pelas pequenas coisas que você faz na vida, que também a gente não se permite muitas vezes. Bom, tudo isto a biodança tem como base, como pilares, para você poder usufruir dela. E que ela te sirva como uma coisa sanadora, como algo que te faz bem, que te faz sentir bem, né? Bom, poderia falar muito mais, tem muitas mais coisas, mas eu gostaria também que a própria Kitty, a Cris, ela conte um pouco dos resultados disso, né? Porque eu, como professor, eu olho de cima e sinto também, porque em cada aula regular que eu administro ou que eu estou presente na escola, eu faço parte desse grupo e eu sinto em mim as minhas transformações. Mas eu ia justamente fazer essa provocação agora para a Cris Cordal e perguntar para ela qual foi o impacto que ela teve na biodança, porque ela primeiro teve uma motivação de trazer a biodança para outras pessoas, mas acabou ela também começando a participar, porque sentiu essa necessidade de estar junto. Que impacto isso te causou, Cris Cordal? Então, vamos lá. Muitos. E eu acho que para a gente poder citar isso, o Luiz já começou a citar, mas como eu sou formanda e estou com tudo aqui guardadinho e tudo aqui guardadinho, eu vou falar dos poderes da biodança, que são 7, eu não sei se eu vou lembrar todos eles. Agora vai meu professor me corrigir, então. Eu te ajudo, não te preocupa não, eu te ajudo. Se eu me lembrar Então, também. Então, o poder da biodança, ele vai falar de várias coisas que são muito significativas nesse processo e nesse método que o Luiz falou, né? Então, um deles é o poder da música. De novo, a minha formação é de psicóloga e sou ser humano, né? Até mesmo quando a gente vai fazer uma faxina, e se você põe uma música mais animada, tipo assim, a minha playlist para faxina em casa é a Gloria Gaynor, né? Então, vamos lá, I Will Survive, e a música, ela nos traz uma série de coisas. A biodança, ela é toda calcada na música, então, assim, tem músicas especiais num catálogo, e onde ela vai nos sensibilizando para uma coisa ou para outra, assim como quando eu quero fazer faxina, eu ponho Glorinha, para ouvir outras coisas vai ter outro tipo de músicas, outro tipo de intérpretes. Então, assim, a música é um poder muito grande, como o Luiz colocou. Outro poder da biodança é o grupo, né? O grupo, ele traz notícias de você mesmo, quando, como dizia o Rolando Toro. No grupo você vai aprender as coisas que te geram mais aversão, as coisas que te atraem, você vai perceber, eu faço um movimento mais
duro, porque eu aprendi na vida a fazer um movimento mais duro, e ao momento que eu vou percebendo no outro um movimento mais suave, mais arredondado, eu vou adaptando o meu movimento, que não é nem o do outro, mas é o que eu sou capaz de fazer, e por isso a necessidade de progressividade. Fora que se cria uma egrégora, né? Se cria, durante o processo, o grupo oferece uma continência, ele oferece uma confiança de você se permitir essas coisas todas e essas emoções todas, que às vezes é a sua própria emoção, por exemplo, num riso largo, às vezes é a emoção do outro, num choro ou numa dificuldade, e você consegue viver tudo isso no grupo, sendo não necessariamente você a expressar isso tudo. Então, o poder do grupo é uma outra coisa que é muito importante. A afetividade. A afetividade, eu acho que é uma das coisas que hoje mais nos faltam, né? Então, assim, como você colocou, Silvio, a gente acaba perdendo esse contato, essa confiança mesmo que a gente tem. E isso começa de uma forma muito pequena, muito ingênua, na nossa vida, né? Então, assim, quando a gente é pequeno e tá tudo bem, a sua mãe tá chorando e você vai lá e diz para sua mãe, mãe, por que você tá triste? Por que você tá chorando? E a mãe, como a cultura ensina, enxuga suas lágrimas e diz assim, não é nada, meu filho. E a criança, desde aí, começa a perder a capacidade de confiar nos seus instintos, porque está vendo a mãe chorar, e a mãe diz que não, e nega, né? Então, assim, a gente tenta preservar, é de uma coisa muito sutil que a gente está falando. Nós não estamos falando de casos horríveis, graves, ou de abuso, e que sim, às vezes também tem, mas são dessas sutilezas que a vida vai nos trazendo, né? Então, assim, a questão da afetividade e a confiar em nós mesmos, no que a gente percebe no mundo, e de como a gente quer se expressar através, né? E aí o quarto poder que nós estamos falando agora é o contato. E por isso que era tão difícil trabalhar com a biodança durante a pandemia, onde a gente não podia ter contato. E é um contato que vem desde uma coisa... Tem um exercício que é muito lindo na biodança, vou dar uma... que é o autoacariciamento das mãos, em que uma música propícia... Então, assim, nada dessas 7 coisas que a gente está falando, elas são isoladas, elas vêm todas juntas, né? Então, você tem uma música e você vai percebendo e vai acariciando essas mãos que te fazem tão bem, né? Que te carregam e te protegem para tanta coisa. E aí você vai evoluindo para esse contato com o outro, às vezes. Então, você faz essa carícia, esse contato, e você vai percebendo como o universo pode também te dar esse suporte e esse apoio na vida. Contato. Transcendência. Transcendência é essa nossa capacidade de estar com o todo, né? Então, de novo, as músicas vão indo, a consigna do facilitador vai te levando até um momento da aula onde você sente a capacidade de regredir e de sentir conectado de uma forma muito linda com o todo. Então, isso a mim impactou muito, já que nós estamos falando dos impactos, que gerou em mim a biodança. A consigna, que é como o facilitador vai falando, é o outro poder da biodança, que como o facilitador vai te conduzindo nessa viagem que é cada aula, né? Então, assim, desde uma coisa mais vital, desse ímpeto de você se animar, até o momento de como ele vai te levando a um processo mais regressivo, onde a fala fica mais lenta, e onde vai ajudando o aluno e o grupo a entrar nesse clima. Então, consigna 5, faltam acho que 2. Música, grupo, afetividade, sexualidade. Então, que é isso também que o Luiz falou, que é essa nossa capacidade de resgatar o prazer, que não é só a sexualidade que a gente associa para coisa mais mundana, mais só física e carnal, mas ela sim, porque olha, a extensão desse órgão que é a pele, né? Ele nos cobre todo, né? A língua, o gostar de comer, o gostar de tocar, o prazer em sentir, em estar vivo. A sexualidade e eu acho que eu esqueci um, alguém me ajuda? Sim, Cris, vamos repassar então o que você falou. Música, grupo, Por un lado, música. Por otro lado, danza. Danza dança. plena de sentido. Uma dança que não é simplesmente uma dancinha, uma coreografia. É uma dança que tem um significado muito profundo a partir dos exercícios que são estruturados, certo?
Depois você falou também de vivência, né? A vivência como um fator importante, talvez a vivência seja a base do método de biodança. É a partir da vivência, daquilo que você experimenta, da sua experimentação própria e com o grupo, em que vai te deflagrar todas as mudanças posteriores, que podem ser conscientes ou inconscientes, em um curto espaço de tempo, ou talvez daqui a 3, 4, 5 anos. Ah, quando fiz aquela dança lá, agora que eu me dei conta, caiu a minha ficha agora nesse momento. A outra coisa que você falou também muito bacana foi o fato da carícia, o contato pele com pele, né? O transe que você especificou muito, muito bem, o poder do grupo e um outro fator muito importante, a conscientização. A gente abrir nossa consciência e que, em outras palavras, significa aumentar a nossa sensibilidade perante o mundo. Estar atento a coisas que antes a gente não estava atento e que de uma hora para outra comecei a entender que aquilo lá faz parte da minha vida. E muitas vezes ali, nessa conscientização toda, eu acabo deixando minhas amizades anteriores por novas amizades, a minha fala, a minha conversa muda para outra maneira de falar, de me comunicar, enfim. Esses são os 7 poderes que aqui te estava falando e que eu reforcei de uma maneira mais metodológica, em ordem, 1, 2, 3, 4, né? Talvez pela minha formação informática. Mas essa seria a ideia que aqui te estava passando, que é perfeitamente correta, né? É isso, Rita. Espero ter te ajudado. Muito obrigado, mestre. A gente faz o que pode, ainda sou aprendiz de feiticeiro, mas a gente vai chegar lá. Não, mas está indo no bom caminho. Olha só, não é fácil falar de biodança, já que biodança é uma coisa vivencial. Como você transmite para as pessoas a vivência que você tem? É muito difícil, a gente fica sem palavras. Por isso que a É a construção presença, né? do que é biodança não é só de um lado, tem muitos aspectos para montar essa definição, né? Não se consegue. Claro que tem uma frase tem uma frase de 4 linhas que especifica direitinho, mas a cada palavra que essa frase tem todo esse desmembramento que nós estamos conversando agora, né? Mas, Cristiane, tu fizeste uma descrição dos poderes da biodança. E a minha pergunta para ti foi sobre os impactos que ela te causou. Como era a Cris Cordal antes da biodança e como é a Cris Cordal depois da biodança? Antes a Cris Cordal era maravilhosa, agora a Cris Cordal é super maravilhosa. Tá bom, não. Mas eu acho que principalmente essa questão é, da expansão de consciência, né? Eu acho que isso é uma das coisas muito importantes que o Luiz colocou, dessa capacidade é, de ver e perceber coisas que antes, para mim, elas eram mais factuais, de me dar tempo de mais desfrute, da minha confiança em mim mesma, muita mudança, da, dessa capacidade de sentir em vários níveis, né? Desde em não comer rapidinho, tô comendo rapidinho porque eu tenho que fazer outras coisas, e então essa coisa de estar presente no momento, em não devorar e sim desfrutar, e na minha própria sexualidade mesmo, na minha relação comigo, com meus parceiros, com a minha família. Mas, de novo, eu já era muito boa, fique muito claro. Mas sim, foi impactando nas minhas relações, no meu respeito ao tempo dos outros e no meu tempo, eu acho. Acho que esses são os fatores mais importantes, assim. Perfeito, perfeito. A música, ela trabalha com frequência, ela trabalha com vibração. Essas frequências, essas vibrações, essas ondas eletromagnéticas produzidas pela música, elas nos atingem. E muitas vezes, quando a gente está fechado, a gente apenas ouve a música, a gente não escuta a música, a gente não sente a música.
E quando a gente se permite isso, nós deixamos de apenas ouvir com os ouvidos, mas a gente escuta a música com o corpo todo. Como tu mesmo dissesse, a maior parte do nosso corpo é a pele, essa área maravilhosa de sensibilidade sensitiva, e quando a gente permite que essa música nos envolva e nos invada, a gente parte para um outro nível. Professor Luiz, a música faz e ela tem esse poder de resgatar este ser que estava perdido até então? Vou te dar um exemplo muito simples e corriqueiro de qualquer um de nós. A gente vai para uma festa, entra nessa festa desconfiado, não, não se sente muito à vontade, e aí lá começa a ouvir uma música que está tocando na festa e realmente você não ouve, mas aos poucos, aquela batida, aquele ritmo, aquela melodia, faz com que você comece a mexer sua cabeça, comece a mexer seu pé. E aquilo lá, ela não se trata de uma assimilação intelectual. Ela vai direto na amígdala da gente. Direto. Não há uma interpretação da música. Posso te dar outro exemplo. Quando chega o momento das eleições e começam a aparecer aqueles jingles, aquelas músicas dos partidos políticos, você acaba cantando a música que você não queira nem ouvir, nem queria ouvir, mas tantas vezes ela se repete que você já... Muitas vezes você se pega cantando uma música de uma propaganda de 30 anos atrás, colchões não sei o quê, balalala, e você vai e canta aquelas musiquinhas. Como? Se eu não parei nem para pensar na música, não parei nem para ouvir direito a letra, mas ela se introjetou. Agora, você imagina o poder da música dentro de uma sessão de biodança, junto com os outros poderes, de você estar em grupo, de você poder ter contato com as pessoas, dando-se as mãos em uma roda, quando você pode se expressar com confiança na frente dos outros, sem ter nenhum tipo de vergonha, sem você se sentir julgado pelo outro, e a música vai te estimulando a fazer tudo isso. Então, a música na biodança é um dos pilares, junto com a consigna e junto com o exercício. Esses três elementos são os que constituem o deflagrador da vivência. E é muito interessante porque aquela vivência que eu faço naquele dia, com aquela música, com aquela consigna, quando eu vou fazer a mesma coisa com os três fatores iguais na semana seguinte, a deflagração da vivência que eu tenho é totalmente diferente. É outro contexto, é um outro momento. Pode ser que naquele segundo momento não me faz absolutamente nada, mas naquele momento me fez. Então, sim, a música tem uma importância fundamental. O Rolando Toro, quando começou a experimentar a música, que nem naquela época se chamava biodança, se chamava psicodança, né? E ele experimentou onde seus primeiros movimentos foram no psiquiátrico lá no Chile, quando ele começou a colocar músicas para os doentes, para os enfermos. E ele começou a analisar as reações que essas músicas... E ele começou a fazer todo um levantamento com seus estagiários que estavam naquele momento formando a equipe dele. Então, sim, a música ela é muito importante dentro da biodança. Eu quero dar um depoimento, porque eu fiz algumas aulas com o professor Luiz, as aulas regulares. Não fiz elas numa sequência, como a gente deve fazer, mas fiz algumas aulas. E, de fato, gera um impacto na gente. Porque a música, o movimento, o contato com as outras pessoas,
a troca de olhares, né? A própria carícia dentro daquela indução que o facilitador vai colocando para a gente de quais são as ideias e o que a gente deveria atingir naquele momento, nos leva a um outro, como a Cristiane disse, como a Cris disse, nos leva a um outro estado de consciência, né? E eu tive duas experiências nas aulas de realmente viajar para longe, de realmente ver outras coisas, né, que me foram oportunizadas naqueles momentos, e isso realmente me impactou sobremaneira. É uma forma de a gente ter um contato e de resgatar alguma coisa que está lá dentro, que muitas vezes a gente até nem sabe que deixou aquilo sufocadinho. Só que aquilo que está sufocadinho acaba interferindo na nossa vida e no nosso contato com as outras pessoas. E quando a gente desobstrui aquele canal, quando a gente percebe que aquilo ali estava escondidinho, estava trancado, estava fechadinho, e a gente abre, a gente passa a ver os outros de uma outra forma. Então, realmente é uma experiência fantástica, maravilhosa, e já estou com a minha perspectiva de fazer o curso para facilitador de biodança, porque realmente é algo que me chamou por demais a atenção. E aí a responsabilidade toda é da Cris Cordal, porque ela é que me apresentou a biodança e me fez andar nesses passos e ter este encantamento a respeito dela. Professor, quais são os projetos da Escola Solar para 2023? A gente já está indo para a finaleira do programa, então vamos colocar para o nosso público o que a Escola Solar pretende agora para 2023. Bom, a gente pretende muita coisa, né? Concretizar não é tão fácil, mas a gente tem um planejamento concreto, que começa por uma preparação, uma captação de alunos para, a partir do mês de julho de 2023, iniciar um novo ciclo da escola, né? Com um programa que oportunamente a gente vai expor e vai mostrar para os interessados e outras pessoas que provavelmente não conhecem biodança, mas que de repente possa interessar. Então, nossa ideia é que o novo ciclo será a partir de julho. E talvez em algum outro momento a gente possa explicar em detalhe como será isso, que não é o momento agora. Também, em paralelo, nós estamos agora com dois projetos, onde a Kitty está envolvida. Um é biodança nas praças, então, periodicamente, uma vez por mês, a gente se reúne numa praça e convida as pessoas que estão naquela praça a participarem. Também participam biodanceiros, né, de diferentes escolas, de diferentes grupos. E durante o verão, isto aqui não vai se chamar biodança na praça, vai se chamar biodança na praia, que já tem agendado ali no mês de janeiro, na Saba, em Tramandaí, não, Em Atlântida. Atlântida, em Atlântida, perfeito. E também temos, então, durante o mês de janeiro e fevereiro, um outro encontro, dois encontros apoiados pela Secretaria da Cultura, Biodança nos Museus, que também é uma iniciativa da Cris, né? Muito bacana, que ela pegou essa bandeira e vai lá a dar 4 aulas gratuitas durante os meses de janeiro e fevereiro para divulgar a biodança. Esse trabalho também da praia e da praça é também para divulgar a biodança. São todos eventos gratuitos. Por outro lado, para os alunos da escola e para outros participantes de biodança
que esteja já mais avançado na sua prática, a gente vai oferecer durante os meses de março, abril, maio e junho 4 encontros para aprofundar alguns assuntos de biodança que são muito importantes e que às vezes, principalmente pela pandemia neste caso, e mais o pouco tempo que nós tivemos pós-pandemia para trabalhar vivências, a gente vai aprofundar essas vivências nesses 4 encontros. Bom, isto é por enquanto, porque tem muitas outras ideias que a gente precisa concretizar e que a escola vai disponibilizar. E me esqueci também que a escola também está oferecendo cursos de extensão. O que significa cursos de extensão? O professor de biodança formado, ele pode fazer alguns cursos, como, por exemplo, se aprofundar nos 4 elementos: água, ar, fogo, água, ar, fogo e, o que está me faltando? E terra, nos 4 elementos, né? E como trabalhar esses elementos dentro das aulas de biodança, em aulas regulares, semanais, ou em trabalhos de fim de semana com alunos, né? São especializações, portanto se chamam extensões. Uma delas vai acontecer agora no mês de fevereiro. Também a escola, eu me esqueci também de falar, ela tem uma atividade a nível internacional, tanto em espanhol como em inglês, através de Zoom. Então, a gente dá cursos e tem já cursos programados para este ano, para dar, por exemplo, os 4 elementos em idioma espanhol, né? Que abrange países como a Venezuela, a Colômbia, Equador, Argentina, Uruguai, Chile, enfim, Espanha, todos os países de fala hispana, né? Enfim, são bastante atividades, né? Qualquer poderia pensar que a escola é formada por 4, 5, 6, 8 pessoas administrando. Na realidade, somos só 2 pessoas e mais os alunos que estão ajudando, né? Mas é muita coisa para todos nós. Fora as aulas regulares, que aqui vai ter grupos, eu vou ter grupos, e tem outras 2 alunas que estão se preparando também para ter grupos também de aulas regulares semanais. Bom, é isso, Silvio, só isso. Só isso, nossa senhora. Tem muito mais coisas que a gente não vai abrir para o público agora, mas que na sequência a gente vai voltar a conversar e colocar para o nosso público. Cris Cordal, tu tá à frente da biodança no parque, e tu tá à frente da biodança no museu, e tu tá à frente da biodança no litoral. Vamos começar pela biodança no parque, na biodança no museu. Uma parceria da Escola Solar, da Cris Cordal, com a Secretaria de Cultura de Porto Alegre, para a realização de aulas gratuitas experimentais de biodança no Museu Joaquim Felizardo. É isso? É isso. A gente vai ter 4 aulas lá na Cidade Baixa, no Museu da Joaquim Felizardo. Começa dia 18 de fevereiro, é uma quarta-feira. Janeiro. E 18 de janeiro, às 16h30. Se o tempo colaborar com a gente, que eu acho que ele vai colaborar. O museu é um espaço muito bonito e ele tem uma área aberta nos fundos e que ela é um pouco mais protegida. E ali, então, em céu aberto, a gente vai fazer as aulas de biodança, que deve durar em torno de 40 minutos, com 8, 9 exercícios, que é o possível para fazer numa área aberta, para trazer essa beleza da biodança para o museu, e para a gente começar a atrelar também essa coisa com essa nossa parceria com a Secretaria de Cultura, com o aspecto cultural da biodança também, né? Que ela traz essas raízes para o movimento. Então, a gente aguarda vocês, 18 de janeiro, 16h30, lá no Museu Joaquim Felizardo. Se possível, a gente vai botar depois aqui embaixo o... Já está aqui nos caracteres o endereço e as datas. Aí nós temos, ainda em janeiro, biodança no litoral, na Saba, em Atlântida, em parceria com o Projeto Mercado, é isto? Então, a gente estabeleceu, a Escola Solar estabeleceu essa parceria com a Mercado, e aí a gente, então, participa do Pé na Praça,
onde a gente realizou já em 2022 alguns encontros que foram muito lindos e pretende seguir em 2023. Mas em janeiro não tem ninguém em Porto Alegre, a gente vai então para o Pé na Praia. A gente tem o projeto ali na Saba, em Atlântida, dia 28 de janeiro, a gente não tem o horário ainda definido, e aí a gente vai ver, dependendo do tempo, do calor e do espaço, né? Mas assim que a gente tiver, a gente publica também evento gratuito. Estamos convidando todo mundo que estiver pelo litoral para vir biodançar um pouquinho. Professor Luiz, a Escola Solar também fechou uma parceria com a Associação Cristóvão Colombo e a partir de fevereiro começam aulas regulares na sede da associação, é isto? Sim, vamos ter nas quartas-feiras 2 aulas. Uma de tarde, a partir das 16h30 ou 16 horas. A Kitty vai ajustar esse horário. E eu vou dar uma aula, então, a partir das 19h30. Das 19h30 a 21h30. 2 aulas para pessoas que queiram entrar na metodologia de biodança, queiram entender como funciona, queiram usufruir deste movimento. É importante, muito importante ressaltar que a biodança é muito progressiva. Não se trata de um comprimido que a gente compra na farmácia para ser feliz no dia seguinte. Não é este o projeto da biodança. O projeto da biodança não é através de alguma coisa catártica que de uma hora para outra me resolve a vida. Pelo contrário, é uma reconstrução muito lenta, às vezes rápida, mas normalmente muito lenta, muito progressiva. Portanto, é muito importante a frequência semanal. É uma cerimônia, é um ritual que todas as semanas a gente vai e se trabalha a si mesmo, trabalha com o outro e trabalha com o universo, trabalha com o mundo. É algo muito bonito. Perfeito. Acho que vale colocar que tanto o projeto no museu, que ali a gente até vai ter 4 aulas, então se alguém puder fazer as 4, tem uma progressão, mas tanto o projeto Pé na Praça como o Pé na Praia, ele é quase uma degustação, para você ver o que a gente está falando e você experimentar. Nas aulas regulares, não que as outras sejam irregulares, mas é porque ela é semanal, então tem essa regularidade no tempo, essa sim, ela vai promover essa integração do ser, né? Aí a gente vai estar trabalhando questões mais profundas, é uma aula com mais aprofundamento e, como o Luiz disse, muito progressiva, né? Então, assim, são propostas diferentes, apesar de todas elas com a biodança. Perfeito, perfeito. Recapitulando, para ti que está aí, anota, está tudo aqui no gerador de caracteres. Então, nós vamos ter, em janeiro, dia 18 de janeiro, no Museu Joaquim Felizardo, que fica ali na João Alfredo, está tudo aqui nos caracteres dos endereços, a primeira aula experimental gratuita de biodança, depois no dia 25 de janeiro e outras 2 aulas no mês de fevereiro, em Porto Alegre, no Museu Joaquim Felizardo, em parceria com a Secretaria de Cultura de Porto Alegre. Em janeiro, ainda no dia 28 de janeiro, teremos uma aula experimental gratuita na Saba, em Atlântida. Horário ainda a confirmar, mas você vai tirar todas as informações através do site da Escola Solar de Biodança, que está aqui no rodapé, e na página do Projeto Mercado, no Facebook e no Instagram. Lá você também vai ter as informações detalhadas dos horários em que vão ocorrer estes eventos. E as aulas regulares de biodança iniciam em fevereiro, no dia 15 de fevereiro, numa quarta-feira, em 2 horários, à tarde e à noite, na Associação Cristóvão Colombo, que fica ali na rua Câncio Gomes, em Porto Alegre. Também está aqui os endereços. Os links para inscrição das aulas no museu estão também aqui nos caracteres. Clica ali, vai lá, faz a tua fichinha de inscrição. É só para te colocar o teu nome, telefone e endereço, e é rapidinho.
e marcar a opção que tu deseja. Isso é para a gente ter um controle de quantas pessoas vão participar destes eventos lá no Museu Joaquim Felizardo. Professor Luiz, suas considerações finais neste programa. Bom, Silvio, me cabe apenas dizer para as pessoas que a biodança é uma maneira de você se encontrar com você mesmo. Sempre digo que para você trabalhar, para você ir, para você buscar esse contato com a biodança, tem que dar o primeiro passo. Então, o primeiro passo tem que sair de dentro da pessoa e dizer, sim, eu quero experimentar. Eu quero ver de que se trata. Então, todos estão convidados a participar deste movimento, todos estão convidados a fazer uma aula experimental. Venha, não vai se arrepender, pode ter certeza. Cris Cordal, tuas considerações finais. Grata por ter participado desse programa, por poder esclarecer um pouquinho mais do que é a biodança. Silvio, muito obrigado pelo espaço. Quero convidar vocês, então, para esses projetos que a gente está fazendo. Venham experimentar, se permite trabalhar isso tudo, se permite ampliar nosso estado de ser no mundo, com a gente, com o outro e com o todo. É uma oportunidade muito bacana. Eu sou apaixonada, eu me apaixonei desde 2018 e é algo que realmente, de uma forma muito tranquila, muito orgânica, nos traz para mostrar esse ser exuberante que todos nós somos. Muito obrigada, Silvio. Eu é que agradeço a participação de vocês. É sempre um privilégio conversar com vocês e trazer essas informações a respeito da biodança para o nosso público. No século XVI, no século XV, Galileu Galilei desafiou o mundo dizendo que a Terra não era o centro do universo. O antropocentrismo colocou o homem como centro e isso causou uma devastação e causa ainda uma devastação do planeta. O biocentrismo resgata a nossa humanidade, resgata a nossa visão do todo, porque se baseia no conceito de vida. Nada mais ecológico do que vermos a vida como um todo. Tudo à nossa volta pulsa e vibra. Heráclito, lá atrás, séculos antes de Cristo, já nos dizia: todos somos um e estamos todos integrados. Biodança promove essa integração. Um ótimo final de ano para todos vocês. Em 2023, a gente se encontra novamente todas as terças-feiras na Sul TV, às 20h30. Até lá! Este foi Papo Franco, com o jornalista Silvio Luiz Belpucci.